O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, completa hoje 32 anos. A ação do órgão é importante demais para fiscalizar os crimes ambientais. Quando as denúncias chegam ao IBAMA, são realizadas investigações, ações de inteligência e tudo que for necessário para identificar o infrator ou os infratores. Para falar sobre essas ações, neste dia de aniversário de 32 anos do IBAMA, eu converso ao vivo com o superintendente do IBAMA, o Romeu Boto Dantas, que está aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã. Muito obrigada por sua presença aqui conosco nessa manhã de segunda-feira. Parabéns aí pelos 32 anos do órgão. E antes de falar das comemorações alusivas à data, eu gostaria de que o senhor enfatizasse os principais desafios nesse período de pandemia em relação às fiscalizações e quais são os crimes mais comuns. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os sergipanos. Primeiramente, me solidarizar com todas as famílias que tiveram perdas durante essa terrível pandemia. Nossos principais desafios são principalmente a questão do desmatamento, né, na pouca mata atlântica que nós ainda temos aqui no sul de Sergipe, a questão da fiscalização da pesca e também a tratativa de aumento da educação ambiental. Esse é um grande desafio que nós temos para suprir a equipe pelo IBAMA. Em relação às fiscalizações da pesca, por exemplo, como é que têm sido essas fiscalizações? Nós mostramos recentemente em reportagem a mortandade de várias tartarugas em função da pesca indevida. Como é que têm sido essas fiscalizações para evitar a mortandade das espécies? O que acontece é que nós temos um período de defeso que começa no dia 1º de dezembro e termina no dia 15 de janeiro. Nós fizemos uma fiscalização muito intensiva no começo desse período, na última semana de novembro. Trouxemos uma equipe do Ceará para dar um reforço ao nosso contingente aqui e fazemos essa fiscalização de maneira corriqueira. Ao final do defeso, coincide o retorno da pesca com o período reprodutivo das tartarugas. E essa coincidência gera algumas intercorrências, mas nós já estamos mapeando, né? A maior parte das embarcações que estão pescando de maneira irregular vem de Alagoas. Então nós estamos fazendo um trabalho de inteligência para verificar essas embarcações e achar quem está fazendo essa pesca de forma irregular. Esse trabalho de inteligência é bem difícil de fazer para identificar esses infratores? É um pouco difícil, porque a pesca, na verdade, ela não é proibida. Ela é permitida, mas ela é proibida até 2 milhas, que é mais ou menos 3 quilômetros do mar. Então, quando nós nos aproximamos dessa embarcação, ela sai dessa faixa e passa a ficar numa zona permitida. Então, você tem que identificar o nome da embarcação e fazer um trabalho de identificação de proprietário, de localização. Em relação a multas aplicadas pelo IBAMA, existe a possibilidade de reverter essas multas em projetos que beneficiem o meio ambiente? Sim, o IBAMA está com um projeto de conversão de multas, em que interessados, prefeituras, ONGs, qualquer interessado pode lançar esse projeto numa plataforma, ele é avaliado pelo IBAMA, e após aprovado, a multa, uma vez convertida, pode ser aplicada nesse projeto. A conversão de multa dá um desconto de 60% no valor da multa. Então, o 40% restante é aplicado em projetos em prol do meio ambiente. Uma outra informação que é interessante a gente dar nesse dia em relação ao cadastro de entidades para receber bens apreendidos provenientes de ações de fiscalização ambiental. Sim, é importante que entidades que não tenham fins lucrativos procurem o IBAMA para que possam ser cadastradas, que eventuais bens apreendidos podem ser direcionados para essas entidades. Então, nós precisamos organizar esse cadastro para quando, uma vez recepcionado na fiscalização, um bem que venha a ser apreendido possa ser devidamente direcionado. Existe aí um prazo para algumas empresas em relação a um relatório de atividade potencialmente poluidora. O prazo segue até o dia 31 do mês de março? Isso. As empresas que utilizam recursos naturais, utilizam água, utilizam lenha, utilizam recursos naturais, elas estão tipificadas e devem fazer o cadastro técnico federal. A partir desse cadastro, é obrigatório esse relatório das atividades potencialmente poluidoras. É mais ou menos como o imposto de renda, que tem uma data limite todo ano. E a data de limite para esse relatório é dia 31 de março. A não entrega desse relatório pode ensejar em multa
uma vez que a fiscalização vai ser mais intensificada a partir de abril. É muito importante a intensificação dessas fiscalizações, já que nesse período de pandemia tudo ficou mais dificultoso, inclusive o trabalho de alguns voluntários na preservação do meio ambiente. Eu gostaria agora que o senhor falasse sobre a programação alusiva, especificamente em relação aos 32 anos de aniversário do IBAMA. Isso, hoje a nossa casa faz 32 anos, né, com muito orgulho. O IBAMA é uma das marcas mais respeitadas do país, ainda é. E nós fazemos todos os esforços para defender o nosso bem maior, que é o meio ambiente. E aí hoje teremos uma amostra, né, no Shopping Rio Mar, onde vão estar expostas as atividades que o IBAMA faz, que não é só a fiscalização, também a educação ambiental, também o licenciamento ambiental, o controle das atividades que são potencialmente poluidoras através do licenciamento e a educação levando à população maior conhecimento sobre o meio ambiente. Isso tudo vai estar demonstrado na mostra que vai estar exposta. A população envolvida com essa causa ambiental, ela também é canal de denúncia para o IBAMA e para outros órgãos ambientais no sentido de preservar. Então, muitas dessas denúncias chegam através da população para a gente aciona os órgãos e é preciso esse trabalho coletivo, porque, afinal de contas, nós precisamos, né, do meio ambiente. Existe, inclusive, um livro digital que foi lançado durante essa pandemia para conscientizar as pessoas? Sim, nós lançamos um livro, que é um livro sobre a coruja solidária e o sabiá, que é uma história que foi escrita por um servidor do IBAMA, o André Beal, a quem eu mando um abraço, que relata essa relação entre a fauna nessa área urbana. Cada vez mais nós estamos vendo, inclusive as matérias dos animais chegando nas áreas urbanas, e nós precisamos entender como lidar com eles nesse ambiente. Muito bacana isso. Lembrando que a mostra acontece no Shopping Rio Mar. Vamos reforçar, então, o horário, as fotografias, o que as pessoas podem acompanhar nessa mostra e até quando ela vai estar exposta? Ela vai iniciar hoje às 10 horas, vai ficar exposta aí por um período de 60 dias. Então, a pessoa pode ir lá verificar. Vamos ter fotografias vinculadas à prevenção do fogo, que é uma atuação do IBAMA, as fiscalizações, a parte da educação ambiental, a tratativa de licenciamento. Então, vai se ter uma ideia da real dimensão das ações do IBAMA no Brasil inteiro. Apesar da pandemia, o IBAMA aqui em Sergipe, por exemplo, ele aumentou em 50% a atividade fiscalizatória. No ano de 2019, nós tivemos 21 ações, 21 processos abertos de fiscalização. No ano 2020, apesar da pandemia, chegamos a 71. Vamos reforçar então o canal de denúncia rapidinho? 0800 61 80 80 é a nossa linha verde. 0800 61 80 80 e também o nosso e-mail que é supes.se@ibama.gov.br. Então, se você percebe algum dano ambiental, algo estranho aí na sua comunidade onde você mora, acione o IBAMA para que o IBAMA possa investigar. Muito obrigada por sua participação, por sua presença aqui tão cedinho com a gente nessa segunda-feira e parabéns a todos do IBAMA por esses 32 anos. Muito obrigado. Agradecer também as parcerias sempre com as secretarias municipais, com a ADEMA, com a Marinha, Corpo de Bombeiros, porque é um rol de órgãos que fazem o meio ambiente. Perfeito. Obrigada e bom trabalho para todos vocês. Muito obrigado.